Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao NC News. Sou Bárbara Mitoso, está começando agora a quarta edição. A gente já começa falando dos bastidores da política. Alberto Neto pode trocar a disputa pelo Senado pela vaga de vice na chapa de Roberto Cidade? Será? O professor David Cavalcante chega para responder para a gente no comentário político. Professor Davidson Cavalcante, boa noite. Muitas reviravoltas. Então, né, professor? Ficou a pulga. Sim, né? Eu penso o seguinte, para o Alberto Neto fazer essa jogada, todo vice ele precisa ter digamos assim, um bom manejo de articulações. O Alberto, claro, isso aí foi algo que se ventilou, a gente está apurando de maneira muito concreta. Há indícios de que sim, existe um interesse de um lado dessa história que quer o Alberto Neto fora da disputa para o Senado, até porque seria mais confortável, em teoria, para o ex-governador Wilson Lima, que nas pesquisas ali fica em quarto, terceiro, tenta ali chegar à segunda colocação. E o Wilson, ele tem adotado um tom mais bolsonarista mesmo nessa pré-campanha ao Senado, tem falado de redução da idade penal, tem se colocado ali como alguém que usou a segurança pública para combater as facções, principalmente reforçando as fronteiras do Estado, que é onde é o principal fluxo de tráfico de drogas e tudo mais. Então ele está usando realmente um elemento de marketing político para dizer que ele é realmente um pré-candidato de direita. Só que aquilo, né? Tem outro pré-candidato que é o Plínio, que também come pelas beiradas. Então, assim, vamos lá. Alberto Neto, se a eleição fosse hoje, o Alberto era senador. Né? Então, se a gente pegar as últimas 4 pesquisas, se a eleição fosse hoje, se pelo menos se a gente for pegar na perspectiva das últimas 4 pesquisas, o Alberto era senador. Então, o Alberto abrindo mão, primeiro que ele já abre mão de uma cadeira de deputado federal, que eu penso, Bárbara, que ele se reelegeria com facilidade. Seria um nome fácil ali do PL para bater a meta de 280 mil votos sem nenhum problema. Mas ele vai para o Senado. Bem votado na disputa eleitoral de 2024 aqui em Manaus, vai para o Senado, vai disputar o Senado. Aí ele está lá perto de alcançar essa vaga. Tem um teto? Tem um teto. Alberto precisa ter força no interior, Alberto precisa ter articulação fora dos braços da capital, precisa de um discurso melhor para se colocar fora da bolha política. E aí você vai me desculpar, Bárbara, mas eu falo isso de maneira geral. Os bolsonaristas têm uma dificuldade, no geral, não é só no Amazonas, em ter um discurso plural quando precisa ter, um discurso mais pragmático quando precisa ter. Por isso que eu digo, e repito, por que o Tarcísio de Freitas em São Paulo está com o pé de ser reeleito no primeiro turno? É só olhar o discurso dele. Quando ele precisa ser pragmático, ele é. Mas quando ele precisa acenar para a bolha ideológica, ele também sabe se posicionar. Então, às vezes, os candidatos que são muito ligados ao extremo, seja da esquerda, seja da direita, eles têm uma dificuldade de comunicação com aquele eleitorado que não quer saber dessa briga, dessa bolha. Então, o Alberto ele foca muito aonde? Em dizer que ele vai ser o principal parceiro do Flávio Bolsonaro, fala de segurança pública porque ele veio de lá. Então, assim, ainda precisa de calibragem aí nesse discurso dele, que é onde ele perdeu muito na eleição municipal, nos debates. Você lembra lá dos debates quando ele teve com o Davi? Então, o Davi acabou ali tendo uma vantagem sobre o Alberto, porque você precisa discutir temáticas mais concretas também. O eleitor mais central fica de olho nisso. Mas é um concorrente forte. Então, tirar o Alberto da disputa não é garantia de que o Wilson vai ser senador, gente, mas abre um caminho, pelo menos, com uma tendência de mais conforto, ou seja, é igual a Argentina pegando só adversários menores, né? Ou seja, não ter alguém que te teste de maneira mais direta. Por outro lado, se vai ser vice, e aí é uma articulação que para mim só tem validade, só tem bater de martelo se vier lá de Brasília, ou seja, só se Valdemar, Ciro Nogueira, Antônio Rueda, essa turma aí que comanda as legendas, seja União PP, União Progressista, no caso de Rueda e Ciro Nogueira, e no PL, no caso de Valdemar, disseram assim, ó gente, no Amazonas vamos marchar todo mundo junto. Temos uma aliança nacional, precisamos dos palanques, precisamos fortalecer, e aí tem aquela história do projeto nacional, de eleger ou não eleger o Flávio Bolsonaro, se a União Progressista resolver marchar com a pré-candidatura
do PL, aí negociar vice-chapa, porque está tudo em aberto. Né? Você viu que hoje o Republicanos emitiu uma nota nacional dizendo que não declarou apoio ainda ao Flávio. Né? E o Republicanos é o partido de Tarcísio, em São Paulo. Né? Então, aqui, por exemplo, a cereja do bolo é, se o Alberto vai para ser vice, tem que ser uma negociação pesada, né? De indicações, de apoio, porque por que o Alberto também pensa muito no Senado e ele teria 8 anos para construir um projeto político, porque ele ainda pensa na Prefeitura de Manaus, Bárbara. O Alberto Neto não esqueceu a eleição municipal, é de interesse dele ainda conseguir ser prefeito de Manaus. Tem gente que não quer ser prefeito de Manaus, mas para o Alberto seria um pontapé para, quem sabe, brigar por uma disputa ao governo lá na frente. É assim que essa turma age. Agora, se ele vem para vice, e olha, não sei, não quero assustar ninguém, mas o histórico de vice no Amazonas não é um dos melhores, hein? Então a gente precisa pensar bem nisso aí, porque no caso de Alberto Neto é ele, e a bronca é com ele mesmo, porque internamente ele tem entrada com a família Bolsonaro, mas eu não cravaria ainda esse acerto não. Tem gente cravando já, eu ainda esperaria um pouquinho, porque tem as convenções. Eu penso que é muito mais fácil a Maria do Carmo topar ser vice do Roberto do que o Alberto Neto, tá? Eu, na minha concepção, penso que é mais fácil a Maria aceitar isso do que o Alberto. E ele não estava ruim nas pesquisas, né? Exatamente, porque assim, e a Maria com milímetro, porque a Maria do Carmo também hoje aperta o cerco. Então, se pensar numa porcentagem mínima, só ela poderia aceitar. O Alberto Neto disputando pau a pau, voto a voto, é mais complicado. Ainda mais que o Alberto não é Alfredo, não é só Valdemar, é a família Bolsonaro, que é quem mantém a sigla bolsonarista hoje, já que o PL é o principal partido bolsonarista de direito, forte no cenário. Então, é uma situação meio complicada, mas é aquilo, se ele aceitar, se ele topar, vai ter que ser por um bom acordo aí, um acordão. E olha, acordar com essa turma aí, você tem que estar preparado para tudo. O vídeo que aconteceu com o Tadeu de Souza, o Davi iria concorrer ao governo a princípio com o apoio dele. A ideia era que o Tadeu hoje fosse governador e nada disso aconteceu. Então é um cenário bastante interessante para a gente observar. Agora, conhecendo Alberto Neto, vai ter que ralar muito ali para tirar essa vontade dele desistir de uma disputa justamente por ele estar muito bem nas pesquisas para o Senado, viu? Então vamos acompanhar, né, professor? É. Eu também penso que seja muito difícil qualquer um dos dois. Apesar de que Maria do Carmo teve uma queda aí nas pesquisas com a entrada de Roberto Cidade, mas mesmo assim, como o senhor bem disse, está no páreo aí, A né? não ser que uma coisa absurda surja aí. Tipo, Alfredo Nascimento surgir como esse vice, porque é alguém mais ligado ao grupo político que estava, né? É ligado ao Sim. Wilson, até então está aí com algumas entradas com o Roberto, mas eleitoralmente eu não sei se teria a mesma força. É aí que a gente coloca muito bem essa análise. Por isso que é importante a gente ainda aguardar. Vamos aguardar e vamos acompanhar, né, professor? Obrigada pela sua análise de Nada. hoje. Amanhã a gente volta Amanhã a gente aqui. está aqui. Perfeito. Olha, a Assembleia Legislativa do Amazonas realiza nesta quarta-feira uma eleição suplementar para escolher o novo presidente da Casa. A votação foi convocada após uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a regra do regimento interno que permitia a posse automática do vice-presidente em caso de vacância definitiva da presidência. Na decisão, o ministro apontou indícios de irregularidades na alteração da norma e determinou que a Assembleia adotasse por analogia o procedimento previsto na Câmara dos Deputados com a realização de uma nova eleição para o cargo. Mesmo com a suspensão da sucessão automática, o atual presidente em exercício, o deputado adjunto Afonso, permanece na disputa e é considerado o principal favorito nos bastidores. A expectativa é de que ele conte com o apoio de pelo menos 16 dos 24 deputados estaduais, número suficiente para garantir a eleição. A votação acontece na tarde desta quarta-feira e vai definir quem comandará o Legislativo amazonense até o fim do mandato da atual mesa diretora.
E as convenções partidárias, que o professor Davis Cavalcante estava falando agora há pouco, que oficializam os candidatos às eleições de 2026, começam no próximo dia 23 de julho, no Amazonas. Durante esses encontros, os partidos vão confirmar os nomes que vão disputar o governo do estado, o Senado, a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa. Além da escolha dos candidatos, as legendas também vão definir os candidatos a vice e as coligações para a disputa eleitoral. Após as convenções, os partidos vão ter até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. A propaganda eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto. E a Justiça Eleitoral endureceu as regras para os mesários convocados em parte de Manaus. Uma nova portaria aumentou o valor da multa para quem falta ao trabalho nas eleições sem justificativa. A Justiça Eleitoral de Manaus decidiu por aumentar a multa para os mesários convocados para as eleições que faltarem ao trabalho sem uma justificativa aceita. Na 32ª Zona Eleitoral da capital, a penalidade passou de um valor de aproximadamente R$ 17,00 para R$ 175,00. A mudança ela foi determinada pela juíza titular da zona, Aureadina Gomes Araújo, e vale apenas para os eleitores convocados para atuar nessa área. A decisão está em portaria publicada pela Justiça Eleitoral e, segundo a magistrada, o objetivo é reduzir o número de faltas entre os mesários convocados para atuar durante a votação. Pela legislação eleitoral atual, a multa prevista para quem não comparece ao serviço eleitoral varia entre R$ 3,00 e R$ 17,00. Na avaliação da juíza, esse valor não seria suficiente para evitar ausências injustificadas e garantir o funcionamento adequado das sessões eleitorais. Por isso, a 32ª Zona Eleitoral estabeleceu uma nova penalidade de R$ 175,00 para os casos de falta sem justificativa. A magistrada argumenta que a medida busca dar mais efetividade à punição e incentivar que os convocados cumpram a função no dia do pleito. Os mesários têm um papel fundamental durante as eleições. São eles que auxiliam as organizações das sessões, recebem os eleitores, conferem ali os documentos e acompanham o processo de votação e também ajudam a garantir o funcionamento das urnas. A determinação vale na 32ª Zona Eleitoral de Manaus, que reúne alguns dos maiores colégios eleitorais da Zona Oeste da capital. Fazem parte dessa área bairros como Compensa, Glória, Santo Antônio, São Jorge, São Raimundo e Vila Prata. A zona eleitoral também inclui uma área rural e fluvial vinculada ao município de Manaus, com localidades que ficam ali próximas do Rio Negro. A convocação dos mesários é obrigatória e quem não puder comparecer precisa apresentar uma justificativa na Justiça Eleitoral dentro do prazo estabelecido. Caso essa ausência não seja aceita, o eleitor convocado será penalizado. A decisão da 32ª Zona Eleitoral tem validade para os locais de votação sob responsabilidade dessa unidade. Também reforça a tentativa da Justiça Eleitoral de garantir a funcionabilidade do serviço durante as eleições. E a investigação sobre o suposto uso irregular de emendas parlamentares avançou no Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino determinou o bloqueio de bens do ex-deputado Eduardo Cunha no âmbito das apurações. Ingrid Santos tem os detalhes para a gente. Olá a todos que acompanham a programação do NC News, é isso mesmo, viu? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou o bloqueio de R$ 6.100.000 em bens do ex-deputado federal Eduardo Cunha, investigado por suspeita de desvio de emendas parlamentares. A decisão ela foi assinada no último dia 6, só que ela só veio a público neste final de semana. Então, segundo a investigação da Polícia Federal, a servidora da Câmara dos Deputados, Maria Ângela Fialec, conhecida como Tuca, teria atuado com
foi classificado, né, como o pleno aval da presidência da Casa para direcionar essas emendas a favor de Eduardo Cunha. Então, a decisão aponta ainda uma relação entre o caso e as investigações da chamada Operação Transparência. Além do bloqueios, né, dos recursos, Flávio Dino também determinou que o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele apresente em até 10 dias todos os documentos relacionados à tramitação das emendas identificadas pela Polícia Federal de forma individualizada e também organizada. Em nota, Eduardo Cunha negou qualquer irregularidade e afirmou que não exerce mandato parlamentar, não tendo também apresentado e nem formalizado as emendas investigadas. O ex-deputado disse ainda que sempre pautou a sua atuação pública pelo compromisso ético e também pelo respeito à legislação. Volto com vocês no estúdio. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar sobre uma decisão do Congresso Nacional com relação a recursos arrecadados com apostas esportivas. É já já. O agronegócio brasileiro não apenas impacta o país. Essa força que vem do campo alimenta o mundo. A cada safra recorde movimenta a tecnologia humana, as oportunidades do povo que tem na terra suor, sustento e a forma de vida. O campo é nosso, é a nossa força que tem vida e história. São as nossas notícias que impactam todo mundo, seja no interior ou na cidade. É o ouro do nosso Brasil atual. Na TV, no rádio, na internet, o agro é notícia. Notícia é negócio. NC Agro, no Grupo Norte de Comunicação. NC News nasce como hub nacional de conteúdo. Do Rádio News, à política, da notícia em tempo real, à análise profunda dos temas que movem o país. Mas o NC News vai além do editorial. Nossa estrutura cria uma nova lógica de comunicação. Uma rede que integra sites locais, creators regionais, audiências segmentadas e debate nacional. Tudo conectado por tecnologia, curadoria e propósito. Aqui, a marca não compra apenas espaço. Compra contexto, compra inteligência, compra alinhamento. Se o objetivo é falar com o agronegócio, conectamos aos territórios, aos especialistas e às vozes certas. Se a indústria, cultura, economia ou mobilidade, criamos pontes entre quem produz e quem vive cada realidade. E quando a marca busca posicionamento institucional, o NC News entrega o que importa: credibilidade, alcance e um ambiente editorial seguro. Aqui, publicidade respeita o conteúdo e o conteúdo respeita a marca. Jornalistas, creators, marcas e tecnologia não competem, eles se organizam. NC News, conteúdo, contexto, conexão. Oi, eu sou Lomitas e eu tenho uma novidade para você. Agora o Lomitas está onde? Está na televisão, aqui no canal 10.2 NC News, daquele jeito que você já sabe, o nosso grande rebuceteio com treta, polêmica, debates, entrevista do nosso jeitão, sem guerigueri, tu já sabe, né? E eu te espero, bora! De uma coisa você já sabe, a partir do 12:30 é hora de entrar pro jogo. Bastidores, análises e tudo que rola no mundo dos esportes. Esporte com verdade? Do jeito que você entende. NC Esporte. Segunda a sexta, ao vivo. No Brasil, onde muitos fatos permanecem ocultos. Onde interesses poderosos tentam manter a verdade em silêncio. Existe um jornalismo que não se contenta com versões oficiais, que aprofunda, questiona e investiga. Denúncias ignoradas, suspeitas que se repetem.
Norte Investigação ele vai além da superfície. Ele apura documentos, cruza dados, revela conexões e dá voz a quem nunca foi ouvido. São reportagens exclusivas, investigações profundas, um compromisso firme com o interesse público e com a verdade. Norte Investigação, dedicado a revelar fatos que impactam a vida dos brasileiros. Quando a notícia exige coragem, o Norte Investigação responde. O agronegócio brasileiro não apenas impacta o país. Essa força que vem do campo alimenta o mundo. A cada safra recorde movimenta a tecnologia humana, as oportunidades do povo que tem na terra suor, sustento e a forma de vida. O campo é nosso, é a nossa força que tem vida e história. São as nossas notícias que impactam todo mundo, seja no interior ou na cidade. É o ouro do nosso Brasil atual. Na TV, no rádio, na internet, o agro é notícia. Notícia é negócio. NC Agro, no Grupo Norte de Comunicação. NC News nasce como hub nacional de conteúdo. Do Hard News à política, da notícia em tempo real à análise profunda dos temas que movem o país. Mas o NC News vai além do editorial. Nossa estrutura cria uma nova lógica de comunicação. Uma rede que integra sites locais, creators regionais, audiências segmentadas e debate nacional. Tudo conectado por tecnologia, curadoria e propósito. Aqui, a marca não compra apenas espaço. Compra contexto, compra inteligência, compra alinhamento. Se o objetivo é falar com o agronegócio, conectamos aos territórios, aos especialistas e às vozes certas. Se é indústria, cultura, economia ou mobilidade, criamos pontes entre quem produz e quem vive cada realidade. E quando a marca busca posicionamento institucional, o NC News entrega o que importa: credibilidade, alcance e um ambiente editorial seguro. Aqui, publicidade respeita o conteúdo e o conteúdo respeita a marca. Jornalistas, creators, marcas e tecnologia não competem, eles se organizam. NC News, conteúdo, contexto, conexão. Oi, eu sou Lomitas e eu tenho uma novidade para você. Agora o Lomitas está onde? Está na televisão, aqui no canal 10.2 NC News, daquele jeito que você já sabe, o nosso grande rebuceteio com treta, polêmica, debates, entrevista do nosso jeitão, sem guerigueri, tu já sabe, né? E eu te espero, bora! De uma coisa você já sabe, a partir do 12:30 é hora de entrar pro jogo. Bastidores, análises e tudo que rola no mundo dos esportes. Esporte com verdade? Do jeito que você entende. NC Esporte. De segunda a sexta, ao vivo. No Brasil, onde muitos fatos permanecem ocultos. Onde interesses poderosos tentam manter a verdade em silêncio. Existe um jornalismo que não se contenta com versões oficiais, que aprofunda, questiona e investiga. Denúncias ignoradas, suspeitas que se repetem. O Norte Investigação ele vai além da superfície. Ele apura documentos, cruza dados, revela conexões e dá voz a quem nunca foi ouvido. São reportagens exclusivas, investigações profundas, um compromisso firme com o interesse público e com a verdade. Norte Investigação, dedicado a revelar fatos que impactam a vida dos brasileiros. Quando a notícia exige coragem, o Norte Investigação responde. O
agronegócio brasileiro não apenas impacta o país. Essa força que vem do campo alimenta o mundo. A cada safra recorde movimenta a tecnologia humana, as oportunidades do povo que tem na terra suor, sustento e a forma de vida. O campo é nosso, é a nossa força que tem vida e história. São as nossas notícias que impactam todo mundo, seja no interior ou na cidade. É o ouro do nosso Brasil atual. Na TV, no rádio, na internet, o agro é notícia. Notícia é negócio. NC Agro, no Grupo Norte de Comunicação. NC News nasce como hub nacional de conteúdo. Do Rádio News, à política, da notícia em tempo real, à análise profunda dos temas que movem o país. Mas o NC News vai além do editorial. Nossa estrutura cria uma nova lógica de comunicação. Uma rede que integra sites locais, creators regionais, audiências segmentadas e debate nacional. Tudo conectado por tecnologia, curadoria e propósito. Aqui, a marca não compra apenas espaço. Compra contexto, compra inteligência, compra alinhamento. Se o objetivo é falar com o agronegócio, conectamos aos territórios, aos especialistas e às vozes certas. Se a indústria, cultura, economia ou mobilidade, criamos pontes entre quem produz e quem vive cada realidade. E quando a marca busca posicionamento institucional, o NC News entrega o que importa: credibilidade, alcance e um ambiente editorial seguro. Aqui, publicidade respeita o conteúdo e o conteúdo respeita a marca. Jornalistas, creators, marcas e tecnologia não competem, eles se organizam. NC News, conteúdo, contexto, conexão. Estamos de volta com agora a quarta edição. Falar que o Congresso Nacional aprovou uma medida que muda a destinação dos recursos arrecadados com apostas esportivas. O texto, que agora segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevê que parte da receita das bets seja destinada à Polícia Federal para o fortalecimento das ações de segurança pública. A medida prevê que parte da arrecadação do governo federal com as casas de apostas online passe a abastecer o Funapol, fundo responsável pelo aparelhamento da Polícia Federal. O texto foi editado pelo Palácio do Planalto e alterado no Congresso. Por isso, ainda deve ser sancionado pelo presidente da República. O relator na Câmara, deputado Aloísio Mendes, defende que a iniciativa vai fortalecer a segurança pública. Com esse incremento do Funapol, de recursos da BET, com recursos do Tesouro, sem dúvida nenhuma a Polícia Federal terá muito mais elementos e instrumentos para fazer frente ao avanço do crime organizado no nosso país. O repasse será de forma gradual, 1% da arrecadação em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028. O governo também fica autorizado a repassar até R$200 milhões ao fundo ainda neste ano, usando recursos do Tesouro Nacional. O Funapol foi criado para financiar as atividades da Polícia Federal. Com a medida, além de ganhar uma nova fonte de receita, o fundo também vai custear despesas com a saúde dos servidores da PF. Para este especialista em políticas públicas, o desafio será garantir que esses recursos sejam aplicados de fato no fortalecimento das ações da corporação. A gente tem que olhar primeiro à luz da quantidade de recursos que vai ser. Então, no ano passado, o governo federal arrecadou com as bets aproximadamente 9 bilhões. A sociedade tem que ficar acompanhando para ver se, de fato, esse recurso está sendo utilizado só para benefício de uma classe ou para, de fato, aparelhar a Polícia Federal para realizar ações que vão ajudar a combater o crime organizado.
E em Rio Branco, no Acre, a Prefeitura está reforçando o combate ao descarte irregular do lixo. A estratégia agora inclui um sistema de rastreamento para identificar a origem dos resíduos descartados em locais proibidos e responsabilizar os autores. A medida busca reduzir os impactos ao meio ambiente e melhorar a limpeza urbana da capital acreana. Exatamente para falar mais um pouco de forma detalhada, eu estou aqui com a Aline Paiva, diretora aqui da CEMEI. A Aline fala para a gente o que esse decreto traz de novidade, sendo que era uma política que o município já vinha adotando aqui em Rio Branco, não é isso? Isso. Esse decreto, na verdade, ele está muito vinculado a uma política que ela já é existente há anos, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Prefeitura também ela tem seu instrumento, que é o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, e dentro dele tem essa meta, né, de organizar o gerenciamento adequado de resíduos de grandes geradores. Então, esse decreto, de forma simplificada, o que é? É a descentralização, né, da gestão ambientalmente adequada desses resíduos sólidos urbanos que são produzidos por grandes geradores. Eles são qualificados pela sua produção. Esses geradores que produzem diariamente 300 litros por dia de resíduos sólidos domiciliares, né, eles precisam fazer o seu gerenciamento desses resíduos, né? E isso, a Prefeitura editou o decreto, estabeleceu o prazo, e a gente também publicou agora uma portaria que vai auxiliar esses grandes geradores, tá, a como fazer o cadastramento, quais serão as etapas de monitoramento, as etapas de fiscalização. Apresentamos também os modelos dos documentos com as informações mínimas que devem ser apresentadas. Nós temos um portal que, para facilitar o cadastramento, temos um tempo hábil também para facilitar. Então, a Secretaria está instruindo, né, e atender, né, essa nova forma de manejo de resíduo, que o nosso anseio é fazer com que o município e todos aqueles que produzam resíduos incorporem nas suas atividades diárias, né, a recuperação de resíduos e o encaminhamento somente de rejeitos domiciliares para o aterro sanitário municipal. Aline, a gestão, a Prefeitura está disponibilizando ferramentas, como você bem colocou. Mas para essas empresas que não atenderem, quais as penalidades que elas podem sofrer nesse processo? Então, o nosso objetivo central é fazer com que esse manejo ocorra de uma forma mais adequada possível. O município, a princípio, ele está instruindo, né? Nós estamos aqui assessorando enquanto equipe técnica, podem procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tá? Qualquer dúvida, até mesmo com o portal, mas a portaria, ela apresenta prazos, assim também como o decreto, e também o nosso principal foco não é a penalidade, mas existem sim prerrogativas que estabelecem isso, então pode haver uma notificação técnica, advertência, ou então mesmo até uma penalidade administrativa que é baseada na nossa política municipal de meio ambiente. E a Secretaria está à disposição para tirar qualquer dúvida, não é isso? Sim, a gente tem sido bastante acionado para tirar dúvidas, né? É uma forma nova de se aproximar, né, da população. Nós também estamos buscando outras informações, como também dados de logística reversa, onde o município pode encaminhar os seus resíduos. Então, são várias frentes na área de gestão de resíduos que o município tem investido, e a equipe técnica está aqui disponível, né, para sanar qualquer dúvida ou qualquer tipo de orientação que surja aos empreendedores. Obrigado, Aline. Então é isso, essas são as informações e eu volto com você no estúdio. Um temporal que atingiu a região metropolitana de Porto Alegre deixou um rastro de destruição. Rajadas de vento e quedas de granizo provocaram danos em diversos bairros e obrigaram centenas de moradores a deixarem suas casas. Olha só. Em pouco mais de 5 minutos, os ventos e a chuva forte derrubaram este galpão em Eldorado do Sul, cidade da Grande Porto Alegre. A estrutura de ferro ficou retorcida. O maquinário da fazenda foi atingido, assim como a rede elétrica. Sem palavras, né? Pouco tempo foi construído tudo, né? Recém foi feita uma reforma nesse galpão. A nossa parte que está caída aqui atrás. E
de ver se tudo assim, o trabalho aí de tempos aí perdidos assim, em questão de minutos, né? A estrutura dessa casa veio abaixo com a força dos ventos. Nem essas toras grossas de madeira aqui que davam sustentação para a estrutura aguentaram a força dessas rajadas. Com isso, a casa veio abaixo, caindo em cima dos carros e também de alguns eletrodomésticos. Aqui era a área de convivência da família. Na parte de dentro da casa também teve muita destruição. Aqui, por exemplo, era um dos quartos onde parte da família dormia e foi surpreendida com a queda do forro em cima da cama. Andando aqui por esse corredor onde eu estou, a gente chega no segundo quarto da casa. E olha só, a força do vento arrastou inclusive a parede, deixando todo esse espaço aqui ao ar livre. A gente estava dormindo, a gente só ouviu o estrondo e começou a quebrar a telha, né? E vento forte, tufão de vento, tremer as paredes. E quando a gente levantou da cama, já estava caindo o telhado por cima de nós, né? Foi só pedir a misericórdia para Deus e saltar a porta fora. Em outro ponto do município foi o granizo que atingiu os moradores. Blocos de gelo acumularam nas ruas. Na hora que a gente levantou, o barulho estava muito alto, tanto que quando começou a chover e ia cair o granizo, eu coloquei as duas mãos assim nos ouvidos porque estava muito forte. Segundo a Defesa Civil, mais de 100 casas ficaram destelhadas. A maior parte dos 400 atingidos foi para a casa de parentes e amigos. Ainda há pontos sem energia elétrica. Foi muito forte, não se tinha previsão, né? Tinha previsão de chuvas fracas, moderadas, mas não existia meteorologicamente uma previsão desse fenômeno natural. Estamos dando uma resposta rápida, distribuindo lonas, montamos alojamento, enfim, estamos trabalhando desde as 6 da manhã e está tudo dando certo. Não temos feridos, não temos óbito. Na Serra Catarinense, o mesmo sistema de tempo severo também provocou destruição. Em Anita Garibaldi, o salão de uma igreja foi destruído pela força do vento. E olha só, muita atenção. Férias escolares, o céu fica cheio de pipas e um alerta importante aí para quem participa da brincadeira. O uso de cerol nas linhas continua proibido por lei e representa um risco grave, viu? Principalmente para motociclistas. Uma prática que já provocou acidentes e acidentes fatais, exige bastante atenção. Vareta, linha e papel, sinônimo de brincadeira que pode virar tragédia quando se juntam ao cerol e a chamada linha chilena. O motociclista Matheus da Silva Evangelista, de apenas 21 anos, morreu nesta semana após ser atingido por uma linha com cerol em São Vicente, no litoral de São Paulo. A morte do jovem gerou uma série de protestos pelas ruas da Baixada Santista. Jefferson escapou por pouco. 2 vezes. Ele foi surpreendido quando pilotava a moto dele. Na primeira vez, a linha atingiu o pescoço e só não provocou um corte profundo porque Jefferson colocou a mão. Veja como ficou a luva. Poucas semanas depois, outra linha enroscou no pé. O tênis que ele usava também ficou danificado. Só Deus para nos proteger essas horas, né? Que a gente não consegue visualizar uma pedra vindo, né? Quando a gente está de moto, imagine uma linha que está atravessada e ela super fina, né? Os motociclistas estão entre as principais vítimas e mais da metade dos acidentes registrados com linhas cortantes resulta em morte. Mas apesar da proibição do uso dessas linhas no Brasil, nossa produção encontrou anúncios de cerol e de linha chilena sendo vendidos livremente na internet. Nas ruas de São Paulo, a prática ilegal é flagrada em toda esquina. E nem mesmo os dedos cortados ou a consciência do perigo são motivos para empinar a pipa sem o cortante. Aqui em São Paulo, Zona Leste, aqui para esses lados, Zona Sul, não tem nada disso. Todo mundo usa cerol. Todo mundo usa. O uso de cerol e cortantes é crime previsto no Código Penal, com pena de 3 meses a 1 ano de prisão. Iniciativas como a do motociclista e criador de conteúdo Flávio Brotas ajudam a reduzir os riscos. Ele percorre as ruas de São Paulo distribuindo de graça antenas corta-pipa para outros condutores. Eu tenho uma antena, você quer? Luiz instalou a antena assim que comprou a moto. Em 2 anos, ele já foi salvo várias vezes pelo acessório. Acaba tendo as linhas que ficam caídas no meio da rodovia
e aqui acaba salvando. Você pode ver que ela tá até um pouco mais frouxa, porque a linha acaba pegando nessa parte de cima e ela não deixa pegar no pescoço. Então é uma auxiliadora bem legal. Já te salvou então? Já. Mas o perigo não atinge somente quem anda sobre duas rodas. Segundo um levantamento feito pelo projeto Criança Segura da Aldeias Infantis SOS, entre 2020 e 2025, mais de 6.700 crianças e adolescentes de até 14 anos foram internadas em decorrência de acidentes envolvendo linhas cortantes. E nessa época do ano, com as férias escolares, tempo seco e ventos fortes, o risco só aumenta. A recomendação que nós damos, que vários especialistas dão, né, é que a criança brinque sempre acompanhada por uma pessoa adulta ou pelo menos por uma pessoa adolescente mais velha. Ao mesmo tempo, usar a linha cordão, barbante, né, de algodão ou até de nylon, que não causam tantas complicações e não fazem mal para os outros. Todo cuidado é pouco, minha gente. E julho, mês de férias, né? Muita gente aproveita também por esse período para poder viajar. Mas antes de comprar as passagens aéreas, é importante ficar atento para evitar golpes e prejuízos. Especialistas orientam sobre os principais cuidados na hora de fechar o negócio. Viajar é sinônimo de descanso, mas antes mesmo de embarcar, muitos consumidores acabam enfrentando transtornos. Anúncios com passagens muito abaixo do preço de mercado, links falsos e perfis fraudulentos nas redes sociais são alguns dos golpes mais comuns nesta época do ano. Por isso, a orientação é pesquisar antes de comprar e desconfiar de ofertas consideradas boas demais para serem verdade. Na hora de comprar uma passagem aérea, economizar é importante, mas a segurança deve vir em primeiro lugar. Especialistas orientam que a compra seja feita diretamente no site da companhia aérea ou em agência de viagens confiáveis. Alguns minutos de atenção pode evitar um grande prejuízo. Realize sempre uma pesquisa antes de efetuar qualquer pagamento. Coloca no Google o CNPJ dessa empresa, busque por avaliações de outros consumidores e sempre duvide de valores irrisórios. Os golpistas muitas das vezes agem dessa maneira, colocando pacotes de viagens ou passagens com valores baixíssimos para atrair consumidores como você para cair no golpe. Fique sempre atento. Mas os cuidados não terminam depois da compra. Atrasos, cancelamentos de voos e extravio de bagagem também estão entre as principais reclamações dos passageiros. Nessas situações, o consumidor possui direitos garantidos pela legislação e pelas normas da Agência Nacional de Aviação Civil. Em casos de atrasos de voo em mais de 30 minutos em voo nacional e mais de 1 hora em voo internacional, você tem direito a receber o reembolso integral da sua passagem caso você desista de viajar, ou então a realocação no primeiro voo disponível para o seu destino, mesmo que isso seja em um voo de outra companhia aérea. É isso mesmo, a companhia que você contratou precisa realocar você, mesmo que seja na concorrência. Além disso, você já pode, inclusive, remarcar o seu voo para a data e horário que você desejar, sempre mantendo a origem e destino. Outro problema recorrente é o extravio de bagagens. A recomendação é comunicar imediatamente à companhia aérea ainda no aeroporto e guardar todos os comprovantes relacionados à ocorrência. Caso o problema não seja solucionado ou haja prejuízos ao consumidor, é possível buscar reparação pelos meios administrativos ou judiciais. Lembrando que, em casos de atraso de voo de mais de 2 horas, você já tem direito a receber um voucher alimentação. Em casos de atraso de voo de mais de 4 horas, estando à noite, em pernoite, você pode receber hotel e transporte de ida e volta para esse hotel. Fotografe sua mala por dentro e por fora, fotografe o
peso da sua bagagem. Fotografe também o painel que está ali constando os voos e assim você estará totalmente respaldado. Planejamento, atenção na hora da compra e conhecimento dos direitos são aliados importantes para evitar dores de cabeça. Assim, as férias têm mais chances de terminar apenas com boas lembranças. Como eu disse anteriormente, todo cuidado é pouco, né, minha gente? Tem que ter muito cuidado, até mesmo no momento de descontração ali, né? Obrigada pela sua companhia, obrigada mesmo. Amanhã a gente volta com mais, mas ó, continua com a gente aqui no NC News, viu? Porque vem aí o programa Lomitas Tá On. Tchau!